Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês como é que o presidente Lula e o governo do Brasil está indo para cima da meta depois das declarações do Mark Zuckerberg. A gente já trouxe uma análise sobre isso aqui logo no início da semana na Revista Fórum, onde eu falei inclusive para vocês que apesar do mundo ficar chocado ali com as declarações do Mark Zuckerberg, que a Meta e as redes sociais que fazem parte desta grande, Big Tech, WhatsApp, Instagram e Facebook, elas já faziam exatamente aquilo que o Mark Zuckerberg abriu a boca agora para confirmar. Você tem dificuldade, por exemplo, em denunciar conteúdo de ódio, de discriminação, e apesar de existir supostamente algum tipo de curadoria ou algum tipo de fiscalização, a gente já sabe, eu até expliquei para vocês, inclusive, na minha outra análise, que o Facebook, antes mesmo de o Mark Zuckerberg falar o que ele falou, já era a rede social que mais se tinha disseminação de informação falsa no mundo. Ela não é a rede social que mais facilita a disseminação das redes sociais, né? A que mais facilita a disseminação de redes sociais é o X, seguida pelo TikTok. Mas a rede social onde mais se tem informação falsa, né? Talvez para ficar bem clara a diferença de ter e disseminar, né? O Facebook é onde se tem mais informações falsas. E aí eu vi muita gente desesperada, preocupada, dizendo que acabou agora, não tem mais saída, porque o ódio venceu, e que a extrema-direita é isso, a extrema-direita é aquilo. Antes de tudo, a gente precisa se localizar e entender que sim, a extrema-direita já controla os meios de comunicação há muito tempo. Há muito tempo. As principais redes sociais do mundo monetizam por conta do conteúdo de ódio espalhado pela extrema-direita. Dito isso, a gente precisa lembrar que a nossa Constituição Federal, a Constituição Brasileira, a nossa Carta Magna de 1988, traz claramente aqui, primeiro no seu artigo 4º, sobre como é que se dará a relação do Brasil internacionalmente, inclusive com outros estados, porque eu tenho visto muita gente falando que, mas o Mark Zuckerberg e o Elon Musk estão falando isso porque eles estão nos Estados Unidos da América e querem que todos sigam as diretrizes dos Estados Unidos da América. O que diz a Constituição Federal no artigo 4º? A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1º, independência nacional. Inciso 2º, prevalência dos direitos humanos. Inciso 3º, autodeterminação dos povos. Inciso 4º, não intervenção. Inciso 5º, igualdade entre os estados. Inciso 6º, defesa da paz. Inciso 7º, solução pacífica dos conflitos. Inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9º, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E inciso 10º, concessão de asilo político. Já no parágrafo único do artigo 4º fala o seguinte: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Eu fiz questão de ler isso aqui, primeiro para explicar para vocês que o Brasil não se importa com o que os Estados Unidos da América têm dito sobre liberar ou não liberar o acesso às redes sociais de forma irrestrita, permitir ou não permitir conteúdo de ódio. O Brasil pouco se importa com isso porque a nossa legislação não se baseia na legislação dos Estados Unidos da América. A gente tem até uma curiosidade, que a independência do Brasil tiveram alguns elementos ali durante seu princípio de independência que sim, foi inspirado ali no modelo de independência dos Estados Unidos da América inicialmente, mas hoje a gente não tem uma Constituição que copia a Constituição estadunidense, ao contrário, tem alguns pontos que são parecidos e outros que são muito distantes. E aí quando você vem para o artigo 5º, que é o artigo que preserva ali os direitos e deveres individuais e coletivos, tá bem claro aqui, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí tem os incisos, inclusive, e a gente precisa lembrar que a lei de racismo, ou de crime de racismo, como a gente pode chamar, que é a lei de 1989, a lei 7.716 de 1989, prevê também que, por exemplo, disseminação de conteúdo de ódio contra pessoas pretas, pardas, LGBTs, por exemplo, qualquer tipo de discriminação, dependendo do tipo de discriminação que for cometido nas redes sociais, terá uma punição enquadrada nessa lei e outra em outras leis. Tanto que, para vocês entenderem, por exemplo, desde 2019, o STF já entendeu que existe ali a equiparação entre o crime de racismo
e o crime de transfobia, homofobia e LGBTfobia. Carlito, mas por que se equipara o crime de racismo ao crime de transfobia, LGBTfobia e tudo mais, ou o crime de LGBTfobia, transfobia, né, ao crime de racismo? Porque, como bem eu já citei aqui para vocês, lá no artigo 71, na verdade, no inciso 71 do artigo 5º da Constituição, fala-se sobre o mandado de injunção, que ele se concede ali o mandado de injunção quando, por exemplo, algumas pessoas não conseguem ter acesso direto aos seus direitos e deveres. Por exemplo, como não existe claramente uma legislação que versa sobre os crimes contra a comunidade LGBTQIAPN+, né? Vamos tentar resumir de forma bem simples aqui o que eu quero dizer para vocês. Essas pessoas acabavam sendo vítimas de crime e, em tese, por não ter uma tipificação legal, não se tinha a aplicação da punição adequada para o crime. O que é que o STF fez? Entendeu que se poderia equiparar a Lei 7.716 de 1989, a Lei de Racismo, para crimes cometidos contra pessoas que são membros do que a gente chama aqui do grupo, né, formado por pessoas LGBTQIAPN+. Então tudo isso é importante a gente entender porque, como bem inclusive se manifestou a AGU, para quem queria saber, a AGU deu 72 horas para que a Meta explique como cobrirá os direitos legais no Brasil. A Procuradoria, inclusive, da União de Defesa da Democracia lista as obrigações de combate ao racismo, homofobia, suicídio, violência política e desinformação. Inclusive, mais cedo, estava publicado, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, nas redes sociais da SECOM, um vídeo onde aparece o ministro da Casa Civil, Rui Costa, tá aqui, ó, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, aqui, ó, ambos falando aqui sobre a reunião que eles tinham acabado de ter com o presidente Lula, onde ficaram definidas ali as diretrizes que as plataformas terão de seguir. Então, meus amigos, para vocês que estão ainda achando aí que não vai ter punição, que vai ficar por isso mesmo, não se preocupe. Ah, Carlito, mas e se derrubarem o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, vai gerar aí um burburinho, vai gerar isso, vai gerar aquilo. Bom, algumas das redes sociais que a gente utiliza aqui no Ocidente não existe na Ásia, ou pelo menos em alguns lugares na Ásia, como a própria China. Pessoas que usam algumas redes sociais que nós usamos aqui no Ocidente, utilizam através de VPN. E outras não utilizam porque estas redes sociais não são tão populares lá quanto são aqui. Por exemplo, geralmente os asiáticos utilizam o WeChat para trocar mensagem, não utilizam o WhatsApp. Geralmente eles não utilizam o YouTube para poder acessar vídeos, né, de entretenimento em uma rede social tipo o YouTube, eles utilizam outro perfil. Então a gente precisa entender o seguinte, que se for o caso de ter a necessidade de acabar bloqueando essas redes sociais, porque elas estarão cometendo crime e ajudando a propagar crimes no Brasil, isso acontecerá. Até porque, como a gente precisa lembrar, não existe nenhum tipo de, em tese, liberdade absoluta. A própria AGU informou o seguinte, ó, em cenário doméstico, igualmente a preocupação com respeito à liberdade de expressão e outros direitos fundamentais, o que pressupõe um ambiente digital livre de desinformação e de uso de discurso de ódio, constitui-se uma pilastra fundamental à antevista pela Constituição Federal. Nesse sentido, diante das mudanças anunciadas pela política da Meta, é imprescindível destacar a necessidade da empresa de promoção e proteção dos direitos fundamentais com respeito à legislação infraconstitucional e à Constituição de 1988. Importa destacar, sobretudo, quais providências que vêm sendo e que serão adotadas a respeito do dever de cuidado em relação à coibição de violência de gênero, proteção contra crianças e adolescentes, prevenção contra racismo, homofobia, transfobia, prevenção contra suicídio, óbices e discursos de ódio, dentre outros temas de direitos fundamentais. Para você, pai e mãe bolsonarista, né, que fala tanto em proteger as criancinhas, de acordo com as novas diretrizes do Mark Zuckerberg, alguém pode pegar, por exemplo, um vídeo abusando do seu filho ou da sua filha e subir na rede social que, em tese, não vai ter problema nenhum. Como é que você sentiria de ser um pai e vendo um vídeo de uma criança de 12 anos sendo violentada, circulando nas redes sociais aí livremente, porque apesar de ser um absurdo, as pessoas teriam supostamente, de acordo com o próprio Mark Zuckerberg, o direito de publicar o que quiser, inclusive violência contra a criança, violência contra a mulher, violência contra pessoas negras, violência contra o público LGBTQIAPN+.
Reflitam sobre isso. E para quem está preocupado achando que o Brasil vai ficar de braço cruzado, o Brasil não só não irá ficar de braços cruzados, como inclusive já começou a agir. Deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha que vai acontecer com o Mark Zuckerberg. Eu acredito que isso é só uma bravata, porque eu vi muita gente falando assim: ah, Carlito, mas ele é bilionário, ele não vai se incomodar se bloquear o Instagram, o WhatsApp e o Facebook. Diferente do Elon Musk, por exemplo, que tem outras plataformas de negócio, como por exemplo a SpaceX, a Tesla, tem uma outra empresa de construção de moradias, em tese com preço acessível, uma outra empresa de investimento, né, em tecnologia neural, a Neuralink, uma outra empresa, por exemplo, de investimento em energia alternativa. O Mark Zuckerberg basicamente tem o seu investimento ali como monte principal ligado ali a essas empresas conectadas ao grupo Meta. Né, as redes sociais, o WhatsApp, Instagram e Facebook, é o que sustenta inclusive essas redes sociais. Tanto que vocês vão lembrar que há um tempo atrás, quando se descobriu que a Meta não tinha critérios ali, ainda era Facebook na época, critério para punir, por exemplo, publicidades de cunho de ódio, né, de racismo, homofobia, xenofobia e outras coisas, o que aconteceu? Esses anunciantes simplesmente pararam de anunciar no Facebook e o Mark Zuckerberg recuou. Mudou um pouco as políticas. Se acontecer o bloqueio aqui no Brasil, por exemplo, dessas redes sociais, ele vai sentir no bolso. O Elon Musk sentiu, imagina o Mark Zuckerberg. Comenta aqui o que é que você acha disso, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal da Revista Fórum, me siga no meu canal no YouTube também, O Historiador, me siga nas minhas redes sociais, Instagram, Carlitos Neto, na minha rede social pessoal, e na rede social do canal é O Historiador _oficial também. Grande abraço e até a segunda-feira. Ah, e se você estiver vendo esse vídeo às 16 horas, agora às 17 horas eu tô ao vivo, aqui na Revista Fórum, junto com a Inhara, tá? Então, se você quiser acompanhar a gente também, até a próxima sexta-feira, estarei ao vivo aqui com vocês. Grande abraço e até nosso próximo encontro. Tchau!